Olá, meu povo, minha pova, vamos aqui para as atualizações da tarde do canal Sala de Aulas, algumas notícias do nosso Brasil. Já peço para você curtir, compartilhar, se inscrever, me ajudar a fazer esse canal cada vez mais forte, cada vez maior, tá bom? Estamos no governo Lula, precisamos de canais de esquerda forte para vencer todos aqueles que querem ainda nos derrubar. Olha só, plano de paz de Lula surte efeitos, tá? Já surte efeito, a grande mídia presta atenção naquilo que o nosso querido Lula fala, e Lula vai para a capa da revista Time, uma das revistas mais importantes do mundo, tá? Essa revista, ela é uma revista estadunidense, né? E de fundamental importância, né? As pessoas aí dão muita credibilidade, né? Essa revista Time. E Lula foi para lá exatamente por falar sobre essa questão da paz. Plano de paz de Lula ganha destaque na revista estadunidense Time, uma das mais influentes do mundo. Destacou a proposta de Lula de criar um grupo de países não envolvidos no conflito para mediar a paz. A ideia lançada pelo presidente brasileiro é justamente essa, de incluir um grupo que vá em busca da paz para terminar, né, para ajudar a pôr fim a essa guerra insana entre Ucrânia e Rússia. Provavelmente os países que estariam aí nesse grupo Índia, China, Indonésia, Brasil, que já estão cansados, né, meu povo? A gente precisa de paz, o mundo inteiro precisa de paz, anseia a paz. Na quinta-feira, o vice-ministro das Relações Exteriores na Rússia, Mikhail Galuzin, confirmou em entrevista à agência TASS que Moscou estava avaliando as iniciativas, principalmente do ponto de vista da política equilibrada do Brasil. O Brasil é muito respeitado internacionalmente, pelo menos sempre foi muito respeitado, né? Tirando aí os 4 anos de desgoverno do Bolsonaro, por ser um país que prega a paz, né? Que luta pela paz, um país equilibrado no sentido de não ser um país que está sempre buscando conflito, sempre buscando guerrear, né? E isso tem grande valor, tá? Ainda, segundo a Time, apesar da repressão em torno da iniciativa brasileira, nenhuma proposta formal foi enviada à Rússia. Segundo 2 funcionários, o governo brasileiro pediu anonimato para discutir detalhes da ofensiva diplomática. Moscou está discutindo a ideia com base nos comentários públicos de Lula sobre o conflito. Rússia, então, não recebeu nada ainda oficialmente, apenas as falas de Lula, né, entrevistas de Lula sobre essa questão, tá? Ambas as autoridades consideram a declaração da Rússia na quinta-feira como um sinal de boa vontade para com Lula. A criação de um plano de paz envolvendo diversos países foi um dos temas levados por diplomatas brasileiros à Conferência de Segurança de Munique, realizada na semana passada na Alemanha. Sorte ao presidente Lula, não é? Que ele consiga aí intermediar a paz. O governo brasileiro também sugeriu que a Ucrânia aceitasse um pedido formal para cessar as hostilidades como parte de uma resolução que foi votada na ONU na quinta-feira. A resolução aprovada por 141 países, incluindo o Brasil, pede a saída das tropas russas do território ucraniano por uma paz abrangente, justa e duradoura. Aguardemos os próximos capítulos, né? Com certeza vamos ter boas notícias com o Lula intermediando essa questão sobre a paz. Vamos aqui para a segunda notícia que eu separei, a história, né,
da desoneração dos combustíveis. O governo está avaliando se retoma ou não o imposto sobre o combustível. O mal é que, retomando o imposto sobre o combustível, provavelmente esses combustíveis sofreriam aí um aumento, né? E não seria muito aceito. Aliás, não seria nada aceito pela sociedade, né? A presidente nacional do PT, deputada Gleice Hoffmann, defende que a desoneração sobre os combustíveis seja mantida como forma de conter os preços até que uma nova política de preços seja implementada pela Petrobras. A política de preços atual, estabelecida após o golpe de 2016, dolariza os preços, tornando o combustível mais caro para nós brasileiros. Nesse contexto, a suspensão de impostos federais serve como um freio para a inflação. No entanto, o ministro da Fazenda se opõe, o ministro Fernando Haddad, né, se opõe à manutenção dessa desoneração, argumentando que os custos para a União não compensam. O presidente Lula avalia qual medida tomar. Gleice Hoffmann, no seu Twitter, cobrou uma nova política de preços que poderá ser defendida a partir de abril. E ela defende que essa nova política seja uma política equilibrada, reduzindo os preços aos consumidores e, ao mesmo tempo, incentiva investimentos na Petrobras. E aí a Gleice tuita, né, impostos não são e nunca foram os responsáveis pela explosão de preços da gasolina que nós assistimos desde o golpe contra a presidente Dilma no governo e também no governo de Bolsonaro e Paulo Guedes. Não somos contra taxar combustíveis, mas fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar inflação e descumprir compromissos de campanha, né? Então, Lula, aliás, a Gleice é contra, né, que se retome esses combustíveis, esses impostos nesses combustíveis, porque realmente ela está certa, né? Além de gerar inflação, traria aí um descumprimento, né, de campanha do Lula, né? E com certeza Lula seria muito cobrado, né, pela própria sociedade brasileira. Retaliação ao Brasil, a Alemanha embarga a exportação de blindados Guarani. A Alemanha está retaliando o Brasil por ter, apesar de ter aceitado, né, a resolução da ONU para que a Rússia tirasse suas tropas do território ucraniano, o Brasil, né, na figura do Lula, se negou veementemente de mandar armamentos para a tal defesa da Ucrânia, né? Ao contrário, Lula pediu que fosse feito aí esse grupo pela paz, né? E a Alemanha não gostou. A Alemanha está ressabiada porque queria que o Brasil, uma vez que tivesse assinado a resolução da ONU, também ajudasse enviando armas, né, militares para a defesa da Ucrânia. E como o Brasil não aceitou, o Escritório Governamental do Controle de Exportação da Alemanha confirmou o embargo à exportação de 28 viaturas blindadas de transporte de pessoas de pessoal médio sobre rodas, o tal do VBTP-MSR, 6x6 Guarani para as Filipinas. A alegação é que as viaturas possuem componentes militares de origem alemã e, portanto, sujeitas ao seu controle de exportação. Olha o absurdo, né? Os blindados são fabricados aqui no Brasil, né? Inclusive pelo próprio Exército Brasileiro, que detém aí a propriedade, né? A propriedade do projeto desse blindado, mas porque tem peças alemãs, a Alemanha, fazendo retaliação, fala, né? Não, tem nossas peças, então quem decide para onde vai exportar somos nós, né? É um absurdo. O projeto do blindado é de propriedade intelectual do Exército Brasileiro, que recebe royalties sobre a
cada exportação que é produzido pela empresa IDV em Sete Lagoas, Minas Gerais, foram vendidos para o Exército das Filipinas pela imprensa israelense. Então, assim, o Exército das Filipinas comprou esses blindados do Brasil, né, que é fabricado aqui no Brasil, e ao ser enviado, ficou parado lá na Alemanha, tá? E eles alegam que, como tem peças alemãs nos blindados, que a decisão de para onde importar ou não é deles, né? Aguardemos aí esse impasse, né? O que será resolvido deste impasse com a atitude do governo do Brasil, né? Que irá tomar. Olha só, ministro que diz que 1,5 milhões de beneficiários serão excluídos do Bolsa Família em março. Tudo isso porque são pessoas que não precisam receber, né? São pessoas que estão, de alguma forma, com a situação irregular no sistema do Bolsa Família. Então, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou hoje, dia 24, que 1,55 milhão de beneficiários do Bolsa Família serão excluídos do programa em março já. A entrevista à Globo News, o Wellington Dias disse que o governo identificou que essas pessoas estavam recebendo benefício de forma irregular. Abre aspas para ele, o Wellington Dias: vamos tirar mais de 1,5 milhão destes cerca de 5 milhões que estamos focados em investir, aliás, em investigar. Esse 1,5 milhão temos segurança de que não preenche os requisitos. A partir de março, recebem de forma irregular, afirmou o ministro. Nos meses seguintes, o número pode ainda aumentar, disse o Wellington Dias. Além disso, o ministro declarou que cerca de 2.265 famílias decidiram sair voluntariamente por meio de um aplicativo disponibilizado pelo governo federal. Nós abrimos a possibilidade de as pessoas que não se encaixam se apresentarem voluntariamente e saírem do programa. E isso aconteceu com essas mais de 2.200 famílias, tá? Olha só, tinha mais de 2.200 famílias recebendo Bolsa Família sem necessidade, né? Precisou o governo simplesmente criar esse aplicativo, né? Solicitar que saíssem voluntariamente, essas pessoas estão aparecendo, né? Se fosse o governo Bolsonaro, iriam continuar recebendo indevidamente. Grupo é preso por atirar contra a polícia militar em segundo ataque na região do Garimpo das Terras Yanomamis. Gente, a situação lá continua muito conflituosa, tá? A polícia e as Forças Armadas estão tirando garimpeiros de lá e eles voltam. Eles tiram e eles voltam no dia seguinte ou transferem de lugar, tá? Tá complicado de vencer de vez a situação. 6 homens foram presos suspeitos de atirar contra policiais militares na região do rio Uraricoera. Isso na região das terras Yanomamis, nessa quinta-feira, ontem. Este foi o segundo ataque armado registrado no mesmo dia. Horas antes, garimpeiros armados atacaram uma base de fiscalização do IBAMA no território e o invasor foi baleado. Os suspeitos presos pela PM foram um homem de 50 anos e outros 5 de idade entre 22 e 26 anos. Eles foram levados à central de flagrante da Polícia Civil, mas após serem ouvidos foram liberados por falta de provas. A prisão do grupo aconteceu por volta das 14h40, quando os policiais foram informados de que alguns suspeitos haviam atirado contra outra equipe da PM. Eles estavam em uma canoa e tentaram fugir. Próxima notícia: governo de São Paulo vai desapropriar cerca de 30 mil metros quadrados em Maresias, Chaí e Topolândia para reconstruir moradias populares, tá? Todos nós sabemos do que aconteceu no litoral de São Paulo, né?
e existem mais de 2.700 pessoas desalojadas, né, ou desabrigadas. O governo do estado de São Paulo informou nessa sexta-feira que vai desapropriar 3 terrenos em São Sebastião, Maresias, Vila Sarri e Topolândia, totalizando em torno de 30 mil metros quadrados para a construção de moradias populares aos desabrigados da tragédia ocorrida no município após as fortes chuvas da semana, que deixam aí 54 mortos no total. Muita lama, muita sujeira, muita tristeza, né? Mas também muita solidariedade. O povo brasileiro realmente é um povo muito perspicaz, né? Merece muito ser observado e estudado, porque nós temos assim um contraste muito grande, né, gente? Enquanto alguns se aproveitam vendendo água, R$93, né? Pacote de salgadinho, desses aqui, né? A quase R$20. Tem outros que se desdobram, né, para ajudar, para trazer o bem e fazer o bem, né? Eu vi ontem uma história muito bonita também de um jovem que tem um hostel em São Sebastião, e ele está atendendo, lotou o hostel dele de animaizinhos, de pets, né? Gatos, cachorros, né? Cadelinhas com seus filhotinhos, no hostel inteiro, né? Esses cachorrinhos que foram deixados, né? Para trás, porque as famílias precisavam salvar suas próprias vidas e não deu tempo de pegar esses animais, né? Muitos deles conseguiram se salvar por si só, né? Outros são entregues, foram encontrados, né, cheios de lama, e outros foram trazidos até mesmo pelas famílias que não têm como cuidar nesse momento difícil, né? E tá deixando nesse hostel com esse rapaz que muito prontamente está juntando todas as economias, juntando todos os amigos, né, que puder, e também as pessoas que já estão doando para cuidar desses animaizinhos até eles puderem ser retomados pelos seus parentes ou poder se direcionar a ONGs, né? Vamos lá, gente. Lula avalia se prorroga desoneração de combustível. Fazenda é contra a prorrogação. O presidente Lula deve se encontrar nesta sexta-feira com Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, para avaliar alternativas de desoneração de combustíveis que termina agora em 1º de março. O objetivo, segundo assessores de Lula, é saber se a companhia tem como absorver parte do impacto do fim da desoneração. Vamos esperar esse capítulo, que é muito importante, né? O custo dos nossa senhora, o custo da desoneração para os cofres públicos faz com que o ministro Haddad se oponha à prorrogação da medida na pasta. A aposta é que isso não vai acontecer. Lula, no entanto, ainda não se decidiu e vai decidir talvez ainda hoje, tá? A gente precisa aguardar os próximos momentos. Isso é tão importante, né? Porque mexe com a vida da sociedade, né? Aumento de preço das coisas, né? Alimentação e tudo mais. Tenho certeza que Lula tomará a decisão mais assertiva para todos nós. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Aqui foi o resumão das notícias, não é? Convido vocês a estarem mais tarde à noite comigo, às 20h30, 21h no máximo, na nossa live, tá? Fiquem com Deus, boa noite, não esqueça, aliás, boa tarde, né? Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever nesse canal, trazer mais pessoas para fortalecer o nosso canal Sala de Aulas e podendo ajudar com Pix. Qualquer valor não é pouco, tá bom? R$1 não é pouco, R$5 não é pouco. O que você puder ajudar vai me ser de grande incentivo para continuar aqui no nosso canal. Pix 252-791-61802 é o Pix do canal Sala de Aulas e, como eu já falei, qualquer valor conta muito. É isso aí, até a noite. Tchau.